Hoje eu vou conversar com a Sol Soares. Ela atua como Tech Coordinator na Jaya Tech. Tudo bem, Sol? Obrigado por aceitar o convite. Olá, Edu, obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui para falar com você hoje. Imagina, o prazer é meu. E antes da gente começar o nosso episódio, queria pedir para você contar um pouquinho sobre você. Tá. Eu estou já há bastante tempo, mais de 15 anos na área de tecnologia. A maior parte do tempo eu atuei como desenvolvedora. E aí, depois de um tempo, eu migrei para tecnologia, para liderança técnica, né? Atuei como tech lead, e foi ali que eu me apaixonei por liderança, né? Comecei a me envolver muito com essa parte de liderança, desenvolver pessoas, e para mim foi um caminho sem volta. E aí, depois de um tempo, eu fui para coordenação mesmo na Jaya. Boa, muito legal. E, bom, hoje o nosso papo vai ser sobre o livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é um livro que imagino que nós dois, enfim, acabamos curtindo muito depois de ler ali, né? É um livro que eu já li há bastante tempo e super recomendo, inclusive, para qualquer pessoa. Mas no caso aqui, a ideia é a gente focar um pouquinho mais para como que ele pode ser útil, né? Essas habilidades podem ser úteis ali para líderes. E antes de começar com os hábitos em si, queria só dar uma passada bem rapidinho lá no começo do livro, né, onde o autor fala sobre um negócio chamado equilíbrio PCP, né, que é basicamente produção e capacidade de produção. Então, só para explicar aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, ele faz uma analogia bem interessante, falando sobre o ovo de ouro e a galinha dos ovos de ouro. Então, o que a gente quer no final é o ovo de ouro, mas para ter o ovo de ouro, a gente precisa, vamos dizer assim, criar a nossa, ou cuidar da nossa galinha dos ovos de ouro. Enfim, isso tem muito a ver com o aprendizado ali, né? O quanto que a gente investe no nosso desenvolvimento para a gente conseguir gerar resultado. Daí eu queria ouvir um pouquinho de você, só. Como é que você enxerga assim essa questão mais inicial que ele coloca no livro, esse equilíbrio PCP? Voltando assim para a liderança, eu acho que tem muito a ver com você desenvolver as pessoas, né? Então, assim, quando você vai para a liderança, você passa de ser um colaborador individual, então as suas entregas não estão mais diretamente relacionadas com a sua performance, né? Então, assim, eu percebo que você, durante um bom tempo, atuou como sendo a galinha dos ovos de ouro, e agora você cuida ali, né, dessa produção e do resultado do trabalho de várias pessoas, né? Então é um trabalho bem forte voltado para desenvolvimento de pessoas, né? E o que eu percebo é que quando muitas pessoas que vão para a liderança técnica, elas vão porque são boas tecnicamente, né? E aí se perde um pouquinho nisso, tá? Mas agora eu vou ter que desenvolver pessoas, e é importantíssimo ter esse olhar, né? Uhum. Total, total. E aquela coisa, né? A gente quer, no final das contas, o resultado lá, mas para isso a gente vai precisar desenvolver as pessoas ali. Quanto mais essas pessoas se desenvolverem, naturalmente melhor os resultados que a gente consegue alcançar ali, né? E eu acho que esse ponto ainda mostra para a gente a importância da gente eventualmente abrir espaço para aprendizado também, né? Tem várias formas aí de aprendizado. Pode ser compartilhamento de alguma coisa que alguém fez, pode ser espaço para as pessoas, sei lá, darem uma palestra, pode ser espaço para algum workshop que a gente vai fazer, alguma coisa nesse sentido. Então, isso tudo acaba contando ali, no final das contas, como um aprendizado ali que as pessoas vão ter para que elas consigam, enfim, entregar resultados cada vez melhores ao longo do tempo. Né? Então, acho que é um Exato. ponto importante que a gente tem em mente. E para abrir esse espaço, acho que precisa ter um passo antes, porque o que eu percebo também é que tem muitas equipes que elas acabam naquela rotina, sabe, de apagar incêndio, que está sempre correndo atrás ali e não tem tempo justamente para ter esse espaço de aprendizado. Então é muito importante que o líder também, né, a pessoa que está ali na liderança, tenha esse olhar de que as pessoas no time, elas têm tempo de folga, de espaço para aprender, para se desenvolver ali, e aí então promover, né, todo esse incentivo que você comentou. Uhum, sim. Se ocupar 100% do tempo delas com tarefa, quando que elas vão aprender? Não vai ficar difícil. Exato, exatamente. Bom, aí eu queria pular de fato, o primeiro hábito aqui do livro, né? Que ele chama de ser proativo, né? Eu queria entender o como que isso pode ajudar ali, né, lideranças, enfim, que ponto que isso aqui pode ser útil de alguma forma.
Do lado da liderança, o que eu percebo é que, assim, eu já ouvi que fala toda proatividade será castigada, sabe? No sentido de, às vezes, as pessoas, elas trazem questões, estão observando ali algum problema ou algum risco, e o líder, ele ter abertura para abraçar isso, né? Para falar, não, vamos ouvir, vamos entender o que está acontecendo, né? Eu acho que da visão do time, acolher isso, né? E buscar ouvir, buscar entender o que está acontecendo e como que a gente pode resolver. E até ouvir o time, tá? Você está enxergando isso. Quais as possibilidades que você enxerga que a gente possa, quais caminhos a gente pode tomar para resolver essa questão? Uhum. Tem um ponto que o livro coloca ali, eu acho que é bem no começo desse capítulo, que ele fala sobre essa questão de responsabilidade pessoal, né? Que é a gente assumir a responsabilidade pelas coisas que acontecem. Mas não assumir no sentido de eu sou o culpado pelas coisas que acontecem, mas sim assumir de, tá, ok, tal coisa está acontecendo, então eu posso fazer alguma coisa em relação a isso. Talvez eu não seja a pessoa que vai resolver, por exemplo, mas eu posso talvez entrar em contato com a pessoa que consegue resolver isso. Então, de alguma forma, eu consigo influenciar. Então, acho que para quem assume posição de liderança é muito importante ter isso em mente, né? De que ela agora é esperado dessa pessoa líder que ela dê o jeito dela de correr atrás para conseguir resolver boa parte dos problemas que estão acontecendo ali. Alguns ela não vai conseguir, acho que faz parte, né? Ninguém consegue resolver todos, mas pelo menos que ela assuma a responsabilidade de resolver aquilo ali. Eu dou um exemplo aqui. Vamos dizer que tem, sei lá, uma pessoa ali na equipe que ela não está mandando tão bem assim. Seria muito fácil eu chegar e começar a culpar a pessoa, tipo, nossa, você não tá mandando bem, e dar feedback para ela. Não, beleza, mas o que eu, líder, estou fazendo para conseguir ajudar essa pessoa a mandar bem? Será que eu estou dando espaço para ela se desenvolver? Será que eu estou dando o direcionamento necessário? Será que eu estou sendo claro em relação às expectativas que existem para a posição dela? Então, a questão aqui é muitas de nós, líderes, assumirmos a responsabilidade aqui de dar o passo inicial. É claro que isso não garante que tudo vai ser resolvido, mas já é algo que eu diria que, em muitos casos, é esperado de quem é líder e que talvez antes não fosse esperado quando a pessoa atuava como sênior, como pleno, enfim, por aí vai. Né? Eu acho que essa é uma mudança, um shift grande ali, né? De se alguma coisa ruim acontece, então sim, a gente deve entrar, a gente deve se responsabilizar para tentar, no fim das contas, tentar resolver aquilo, mitigar aquela questão da melhor forma possível. Exatamente. É importantíssimo. Se tem algum ponto ali, alguma questão, o líder ser a primeira pessoa que está ali e ter essa motivação, né? De tipo, trazer o time para junto, falar, gente, a gente vai conseguir. Também ter aquela coisa de inspirar mesmo. E acho que envolve também essa questão da autorresponsabilidade. E tem um ponto que ele traz ali também que eu acho que é bem interessante, que inclusive isso vai linkar com um outro hábito que está mais para frente, mas eu acho legal já mencionar aqui, né, nessa parte de proatividade. Que se trata de a gente entender que se algo ruim está acontecendo, ou eventualmente ter algo bom, vale a gente criar um plano para tentar resolver aquilo. Isso significa ser proativo, porque uma forma reativa enfim, da gente reagir a um problema ali é de, tal problema está acontecendo, paciência vai ser assim para sempre. Então, talvez a personalidade da pessoa é assim, então não tem muito que eu possa fazer. Esse tipo de problema depende muito da outra equipe, não tem muito que eu fazer, e por aí vai, né? Então, não, peraí. Se existe um problema ali, como que eu consigo entender onde eu quero chegar, primeiro? Segundo, como que eu consigo me planejar para conseguir alcançar lá? Então, isso faz parte da proatividade. Entender o problema que está ali e a gente conseguir, de fato, traçar vamos dizer assim, um caminho para a gente conseguir chegar até a solução. Sim, e o que você falou, né, de questão de aprender, né, então tem também o depois, do tipo, aconteceu isso daqui, como que a gente pode também ter essa autorresponsabilidade de puxar para si e falar como que a gente pode, o que a gente pode aprender com isso e como que a gente pode se desenvolver como time depois desse problema que aconteceu, dessa questão aqui. Bom, vamos lá, vamos pular para o segundo hábito aqui, que é comece com o fim em mente. Como que você acha, só que esse hábito consegue, enfim, pode ajudar lideranças? Como que elas, como poderia ser útil para elas? Eu acho que, assim, eu faço uma analogia do barco. Imagina que tá o time todo dentro de um barco. E tá cada um remando para um lado. Por quê? Porque não sabe qual direção é a certa. Então é mais ou menos isso.
você ter um objetivo claro, né? Você começar com o fim em mente é o quê? Gente, a gente está remando para o norte. Esse é o nosso objetivo. Todas as decisões que a gente tomar aqui no dia a dia, ou mesmo as questões que a gente vir aqui, tem que ser para a gente chegar no norte, né? Para essa direção. Então, assim, ter uma comunicação clara, conseguir alinhar as expectativas do que a gente está aqui no ponto A, a gente quer chegar no ponto B, né? E comunicar de forma clara para o time, né? É importante. Eu já vi acontecer das pessoas ficarem perdidas e ficarem muito limitadas ali com a tarefa em si e não olhar o todo, não ter essa visão de para onde a gente está indo, né? E isso dá um direcionamento no dia a dia. Sim, para mim isso talvez seja um dos pontos mais importantes ali quando a gente pensa no desempenho da equipe. Porque se as pessoas não sabem nem para onde está indo, como é que elas vão, vamos dizer assim, saber como que elas vão se movimentar, né, para alcançar, enfim, elas vão fazer o que elas acham, cada uma na cabeça delas, e cada uma provavelmente vai pensar alguma coisa de um jeito, né? Então acho que esse direcionamento, né, claro, ele acaba sendo bem importante para o desempenho da equipe como um todo ali. E além disso, um ponto acho que importante a gente ter em mente quando a gente fala de começar com o fim em mente é ter muito claro também para a gente qual é esse objetivo, porque às vezes a gente pensa que, não, eu como líder aqui do time de engenharia, eu estou aqui para ajudar, para garantir que as pessoas vão conseguir codificar, vão conseguir entregar a entrega, tá? Tipo, não, cara, a equipe vai muito além disso, né? Então, qual o objetivo de negócio que a gente está buscando ali, sabe? Será que a gente quer impactar o cliente de qual forma, sabe? Então, acho que vale isso tudo para ter essa troca, que é muito interessante entre, vamos dizer assim, engenharia e negócio ali, né? Engenharia e produto. E uma vez que a gente tem, vamos dizer assim, um certo objetivo, então um certo fim em mente, né? Por isso que a gente começa pelo fim. Quando a gente chegou, beleza, então o cenário bom é esse aqui. Beleza, então para chegar no cenário bom, como é que a gente faz para chegar lá? Aí então, 2 pontos ali, né? Um dele é o planejamento, como que a gente consegue se planejar, que eu até comentei aqui um pouquinho antes, né, sobre planejamento. E o outro é definir metas ali que podem ser metas intermediárias. Então, talvez a gente queira, enfim, garantir que o cliente ele vai estar encantado com o produto. Beleza, o que significa estar encantado? Estar encantado significa que vai ter um desempenho bom, significa que vai ser fácil de usar, significa N coisas ali. Então, a gente vai colocar essas metas aí intermediárias e tentar, enfim, buscar alcançar essas metas, né, intermediárias até alcançar o nosso objetivo lá, que está lá na frente, né? Então, acho que quando a gente fala de começar com fim em mente, justamente a gente pintar esse cenário e entender como que a gente preenche o caminho para a gente, de fato, alcançar esse cenário, que eventualmente pode até ser utópico, acho que o ponto não é nem tanto esse, mas pelo menos que direcione, né, as pessoas ali no sentido correto. Sim, e assim, quando você é um colaborador individual, né? Quando você está ali na posição de dev, principalmente no começo, não é tão esperado que você tenha esse alinhamento forte de negócio, mas à medida que você vai caminhando, você vai evoluindo ali em questão de senioridade, isso é esperado. Então, eu percebo que esse alinhamento, principalmente de negócio, com o exemplo que você trouxe, não é nem só de liderança, mas de pessoas ali que têm mais senioridade, têm essa responsabilidade de entender qual é o lugar no mundo aqui, vamos entender, do time, né? Qual é o sentido desse time existir aqui? Qual que é o nosso, né? Qual que é o nosso papel dentro do todo? E como a gente pode fazer para alcançar a nossa parte dentro do todo, né? E fica a dica aí, né, para quem é líder ou para quem é sênior mesmo, né, uma pessoa um pouquinho mais sênior ali, chegar numa equipe e não tiver um objetivo muito claro, talvez seja o primeiro ponto que a pessoa deva buscar ali, né? Pô, beleza, vamos tentar definir isso aqui corretamente, vamos puxar pessoas de produtos, pessoas de negócios, CTO, CEO, sei lá, quem a gente precisa chamar para garantir que a gente está caminhando na direção correta, que a gente não só pode, como deve fazer isso, né? Acho que vai ajudar um bocado ali a equipe. E, bom, vamos lá, vamos pular para o próximo hábito aqui, né? O terceiro hábito, que é, primeiro, o mais importante. Daí eu queria entender um pouquinho de você, Sol. Como é que a gente faz para descobrir, né? O que é o mais importante ali no primeiro lugar? Boa. Então, essa eu percebo que é um trabalho em conjunto mesmo, no sentido de quando você tem o objetivo, trabalhar ali com o time, meio que fazer o caminho reverso, sabe? De tipo, a gente quer chegar aqui. Quando a gente chegou aqui, qual passo foi o anterior? E aí ir fazendo
da frente para trás, sabe? Eu percebo que isso ajuda muito, porque aí a gente consegue não só fazer do primeiro, né, de começar, tipo, qual que é o primeiro passo, né? Por exemplo, você vai começar um desenvolvimento. O primeiro passo é você, sei lá, montar o seu ambiente, né? Depois, entender o negócio. Mas também começar lá da frente, tipo, a gente está imaginando chegar aqui. E aí fazer esse caminho reverso também, sabe? Mas o que eu percebo é que é interessante trazer o time para junto também, porque as pessoas elas conseguem ter outros pontos de vista e conseguem ajudar nesse sentido, sabe? De tipo conseguir priorizar e quebrar o que a gente pode paralelizar aqui, e aí pega também aqueles objetivos, né, intermediários que você trouxe, os marcos, né? Tipo, vamos quebrar aqui nesse primeiro marco, vamos fazer essa entrega de valor, aí depois essa, e aí ir construindo mesmo. E é curioso como que os hábitos eles se conectam aqui, né? Então você comentou sobre começar do fim e ir para o começo, para a gente conseguir entender o que é mais importante a gente fazer ali. E aí já linka esses dois, né? E nessa parte enfim, fazer o mais importante primeiro, acho que ela diz muito sobre a nossa capacidade de... primeiro, falando muito do ponto de vista da liderança aqui, né? Da nossa capacidade de entender o que de fato tem maior alavancagem ali no momento. Então, é mais importante eu garantir que, sei lá, o time evolua numa certa habilidade técnica, ou é mais importante eu garantir que, sei lá, o framework de carreira tá bem definido aqui na empresa? Não sei, acho que o que vai dizer é muito o contexto ali, né, do que você está passando. E conseguir identificar o que é mais importante em cada momento para que a gente tenha a maior alavancagem possível na equipe, isso é, de fato, para mim, muito importante. E aí tem um negócio ali, né, que o livro traz também que eu acho bem interessante mencionar, que é o que eu vou chamar aqui de matriz de Eisenhower. Eu não me lembro se o livro chama exatamente dessa forma, mas é sobre aquela matriz que fala sobre importância e urgência. Então tem tarefas ali importantes que são urgentes, importantes que não são urgentes, tarefas que não são importantes, mas são urgentes, e não são importantes nem urgentes. E assim, o ideal é que para que a gente esteja trabalhando, acho que não só líderes, mas de maneira geral, que a gente esteja trabalhando naquilo que é importante e não urgente. Porque provavelmente essas tarefas que são importantes, mas não urgentes, são tarefas, são atividades que vão ter maior alavancagem. As que são importantes e urgentes, a gente, claro, deveria atuar em cima delas, mas a gente primeiro precisa atuar, garantir que a gente não está deixando tarefas que são importantes se tornarem urgentes. Então, evitar que as tarefas migrem desse quadrante de importante não urgente para importante urgente é muito importante também, né? A gente conseguir lidar com isso. Mas, de qualquer maneira, apesar das urgências que a gente tem no dia a dia, a gente precisa dedicar um certo espaço que a gente tem na nossa semana para a gente conseguir garantir que essas tarefas essas atividades são importantes e não urgentes, que elas de fato caminhem para que a gente consiga alcançar os resultados. Porque provavelmente elas fazem parte do planejamento, a gente trazer uma mudança maior ali para a equipe. Exatamente. E essa matriz, ela também ajuda muito na questão da gestão do tempo, que é outro ponto também importantíssimo, né? Se você quer ser um líder ali eficaz, conseguir equilibrar bem as coisas e dar o foco para essas tarefas que são importantes e não urgentes, entra naquele ponto de tipo, o mínimo com o máximo de resultado, né? Você conseguir fazer tarefas que são de alto impacto, né? E que não tomem tanto o seu tempo, o dia a dia, né? E assim, acho que um ponto importante para a gente ter em mente é que quando a gente prioriza, eventualmente a gente corre o risco de alguma coisa que deveria estar funcionando não funcionar, ou parar, enfim, o famoso pratinho caiu, né? Mas se esse pratinho que caiu é o pratinho de uma coisa que talvez não seja tão importante quanto aquilo que você está tocando, tudo bem, acontece. Acho que faz parte de quando a gente decide priorizar. Por isso que é importante a gente ter coragem quando a gente está priorizando, porque a gente está aceitando em várias situações que alguma coisa que estava funcionando para de funcionar. Mas desde que essa coisa não tenha um impacto tão grande assim, tão grande quanto o impacto positivo, né, daquilo que a gente está fazendo, acho que acaba valendo a pena, acaba compensando. É claro que cada um vai ter que avaliar no seu contexto se isso realmente faz sentido ou não, eventualmente até combinar com a própria liderança se, enfim, o tamanho do problema, né, se aquilo que está funcionando parar de funcionar. E só para trazer aqui também mais uma referência sobre, especificamente sobre
esse hábito aqui, né, do primeiro mais importante, tem um livro chamado Sucesso no Trabalho, esse é o título em português, né? Em inglês, eu acho que é Great at Work, é o título desse livro, o título original. E o autor, ele traz lá, né, vários, vamos dizer assim, vários hábitos, como se fossem hábitos aqui também, só que isso, nesse caso, baseado num estudo, que foi feito, de fato, com pessoas, empresas e tal, e o que repararam é que, dentro desse estudo, é que vamos dizer assim, o atributo mais importante que tinha maior alavancagem para o sucesso de uma pessoa era justamente a priorização, a capacidade dela de priorizar e atuar em cima daquela priorização. Então, aqui entra muito esse ponto, né? De, primeiro, o mais importante, então a pessoa priorizou e, de fato, atuou em cima daquilo. Então, fica aqui mais uma referência também para enfim, corroborar com a importância enfim, da gente conseguir priorizar e começar pelo que tem maior impacto ali na equipe. Sim. E aí essa questão do priorizar, também complementando com mais uma referência, tem um livro, eu acredito que é famosíssimo, do Essencialismo, que ele fala também dessa questão de você ter clareza e também saber o que não fazer. Então é importante também conseguir falar não, né? E tem vários momentos que é difícil falar não, né? Então entra também essa questão de você conseguir ali fazer essa negociação, né? Muitas vezes você fala não sem falar não. Tipo, tá, isso aqui vai entrar, tá, prioridade 0, mas o que a gente vai tirar para conseguir fazer essa entrega, né? Boa, vamos pular para o próximo hábito, então, que é o quarto hábito, que é o pense, ganha, ganha. Eu queria um pouquinho entender de você, Sol, como é que isso se aplica ali para quem é líder, como é que uma liderança consegue pensar ganha, ganha? Eu acho que até emenda um pouquinho nisso que a gente estava falando, né, da questão de negociação, né? Ter a clareza mesmo do que cada um está buscando, né? Então, às vezes, em algum refinamento, em alguma conversa, ter essa clareza, principalmente ali do negócio, muitas vezes são, vamos dizer, os nossos clientes, né? Os clientes de tecnologia, né? Que traz as demandas e tudo mais. Então, entender qual é o principal, né? E qual que é o principal aqui para o lado do time e conseguir equilibrar isso. Por exemplo, às vezes o negócio vem com uma demanda muito grande, muitas coisas, tá, mas qual que é o MVP disso aqui? O que a gente conseguiria entregar aqui, o mínimo, né? O mínimo viável, né, para entregar valor, começar a entregar valor para os nossos clientes, começar a receber feedbacks. E aí, do lado de tecnologia, uma coisa que eu percebo, os times muitas vezes querem ver uma tecnologia nova, um framework novo, e já quer sair usando, e já quer testar, e aquela coisa de quem é bom com martelo, qualquer coisa é prego. E aí também tem que equilibrar isso, né? Falar, gente, mas vamos tentar entender aqui. Então, eu acho que entra mais ou menos isso, né? De conseguir equilibrar as coisas e as expectativas, né? É importante a gente pensar que em relacionamentos a gente não tem um jogo de soma zero. O que significa, a gente pode não ter um jogo de soma zero. O que eu estou querendo dizer com isso é que às vezes a gente vê, por exemplo, alguém com, sei lá, eu tô com alguma necessidade, então eu penso muito na minha necessidade, mas não penso no impacto que isso vai ter no outro. Então eu peço alguma coisa, enfim, que pode ser ruim para outra pessoa, e que vale pensar também a partir do outro ponto de vista, né? Então a gente precisa, de fato, considerar o que é importante para o outro também, porque eventualmente, vamos pegar uma situação onde algo que é bom para mim é ruim para o outro, e que essa decisão, seja lá quem tomou essa decisão, que me beneficia. Cara, essa pessoa agora, o quanto que ela vai se sentir impelida a querer colaborar comigo depois? Provavelmente não muito, porque ela já sofreu, enfim, com uma decisão que eu puxei para um lado, ela puxou para o outro, e ela acabou perdendo naquele caso. Então ela vai querer negociar cada vez menos com a gente, a relação ela tende a se deteriorar ali ao longo do tempo, então é algo que acaba não funcionando tão bem, né? E aqui isso passa muito por ouvir a necessidade do outro, né? Então, uma vez que a gente, por exemplo, quer alguma coisa, pô, beleza, então essa coisa que eu quero, obviamente, vai ser bom para mim, mas talvez não seja bom para outra pessoa. Então, que tal se a gente parar e ouvir o que essa pessoa pensa sobre aquilo? Será que ela vai se sentir atingida por aquilo de alguma forma? Será que a gente consegue adaptar o que a gente está querendo para a gente para que seja bom para outra pessoa também? Acho que isso é o cenário ideal, né? Isso que é pensar ganha-ganha, de eu vou ganhar, mas eu quero também que a outra pessoa ganhe. E no livro ele chega até a mencionar lá, né? O estado da arte seria o ganha-ganha ou nada feito. Ou seja, se não for bom para ambos os lados, eu nem quero que a gente feche, entre aspas, feche negócio aqui.
A gente vai pensar até a gente conseguir sair com uma solução que seja boa para todo mundo aqui, né, de alguma forma. Acho que essa é uma maneira interessante de conseguir enxergar ali o próprio trabalho. Não é tão fácil para muita gente. Às vezes a gente, pô, não, eu preciso disso de qualquer forma, mas eu acho que é um exercício interessante para a gente fazer. Sim, e mesmo até quando você vai fazer uma demanda também, isso que você falou, né? Poxa, mas eu quero tanto, mas ouve primeiro o outro lado também, para conseguir pesar, porque às vezes junto, as pessoas tomam, eu acho que esse ganha-ganha também tem a ver com tomar as decisões junto, né, no sentido de os dois entenderem o melhor, sabe, chegar nesse melhor, né, para ambos ali e conseguir ali de alguma forma tá todo mundo bem, vamos dizer assim. Mas como você falou, né, não, nem sempre é fácil, né? Nem sempre dá para ser feito, mas ter isso em mente, começar as conversas com isso em mente, eu acho que é uma mudança de mindset, porque você sai daquela eu penso que aquela visão antiga de tipo, eu vou ganhar, eu vou, sabe? E você começa a olhar como um relacionamento mesmo. E é uma visão a longo prazo, tipo, quanto tempo eu quero estar aqui e estar trabalhando com essa pessoa, com essa equipe, né? Então é uma construção mesmo, né? Transformar um relacionamento interdependente mesmo, né? Ele até comenta que o ganha-ganha tem a ver com esses relacionamentos interdependentes, né? Total. E tem um ponto que ele traz ali que eu acho que é importante mencionar, que o autor traz ali, né? Que é ganha-ganha. Ou seja, não é para o outro tá ganhando, então tudo bem. Eu não ligo para eu ganhar aqui. Acho que é importante a gente buscar essa relação onde ambos os lados ganham. Então ele fala ali sobre consideração e coragem. Né? O consideração é você considerar o lado da outra pessoa e garantir que ela tá levando algo benéfico daquela relação, daquela negociação, mas que você também tá levando alguma coisa dali. Então não é para você simplesmente se abandonar e pensar somente no outro lado. Às vezes, enfim, a pessoa pode, por N questões, ela pode acabar deixando com que isso aconteça, o que acaba não sendo bom para ela e para a relação como um todo também. Né? Porque se ela se sentir, vamos dizer assim, se ela se sentir que ela foi lesada de alguma forma nessa negociação, a chance dela querer negociar, a chance dela ter uma boa relação com outra pessoa também diminui. Então é muito bom ela pensar no próprio lado também, pensar em ambos os lados ali. Então não se trata de pensar só em um ou só em outro, mas sim tem que ter consideração em relação à necessidade das outras pessoas e coragem para a gente também puxar a sardinha para o nosso lado quando a gente sentir que, enfim, a gente está sendo lesado de alguma forma. Sim, e isso é uma das coisas que eu estava, à medida que você foi falando aqui, eu estava refletindo que isso é uma das coisas legais, assim, e acho que você já comentou do livro, que é uma construção mesmo, né? Você vê, quando você vai para uma negociação, uma conversa, quando você tem claro o seu objetivo ali, o que você está buscando e o que é mais importante para você naquele momento, facilita muito, porque você consegue transmitir a mensagem e você consegue ali. Olha, é isso aqui, você tem clareza, porque muitas vezes o que pode acontecer também é a pessoa nem ter clareza do que ela está pedindo, sabe? Às vezes ela, não, eu quero isso e pronto, acabou. Tá, mas o que é o mais importante? O que é o essencial aqui? E aí você ouvir o outro, o que é o essencial do outro? E aí chegar nesse ganha-ganha. Bom, vamos pular para o próximo hábito aqui, o quinto hábito, que é o procure antes compreender para depois ser compreendido. E só abrindo parênteses aqui, eu acho bem interessante repassar, né, por esses hábitos aqui, né, reler esses pontos do livro, porque isso me lembra situações, enfim, do meu dia a dia mesmo, onde putz, eu acho que eu podia usar melhor esse hábito aqui, eu deixei de usar isso aqui, seria muito útil. Mas enfim, esse é o quinto hábito, procure antes compreender para depois ser compreendido. A gente até comentou um pouquinho sobre esse aqui, né, sobre ouvir um pouquinho outro lado, mas enfim, queria ouvir um pouquinho mais de você só em relação a esse hábito aí, como que líderes conseguem praticar isso ali no dia a dia. Legal. A gente falou um pouquinho da parte de negociação, né? De como é importante a gente começar ouvindo, né? Eu percebo também no dia a dia e principalmente no relacionamento com o time, sabe? A gente costuma, eu não sei se todos assim têm essa prática ali, todos que estão ali na liderança, acho que depende muito do contexto, mas é importantíssimo você ter as conversas individuais.
com o time. E aí eu observo muito isso em mim, que muitas vezes a tendência é você já ir dando ideias e não, resolve assim, você escutar, já pensando como que você vai responder, né? E tipo, a pessoa tá ali, às vezes, abrindo um problema, uma questão, um desconforto, e você já tá, não, mas aí, ó, ele pode resolver assim, assim, assado. E não, para, respira, escutar primeiro. E é muito mais efetivo, isso eu percebo na minha prática diária, quando a pessoa chega nas conclusões dela, porque ela que entende as motivações, as expectativas dela. Então, ouvir é essencial. Você conseguir ouvir seu time, ouvir as pessoas ao seu redor, para você conseguir ajudar da melhor forma. Eu acho que uma forma, assim como eu encaro esse hábito, é assim, um negócio que eu costumo falar, que é a comunicação, ela começa quando a gente consegue abrir o ouvido da outra pessoa. Às vezes a gente acha que, não, eu vou falar e claramente a pessoa vai entender o que eu estou querendo dizer. Eu estou falando claramente, usando todas as palavras que eu deveria usar. Só que na prática a coisa não funciona bem assim, porque não se trata só da forma como a gente vai falar, ou do conteúdo também que a gente vai falar, mas se trata também de como que a outra pessoa vai se sentir em relação a isso. Então, mesmo que eu seja super eloquente e claro no que eu estou falando, se a outra pessoa ela entender que ela está sendo atacada em relação àquilo, a chance dela se fechar e não querer ouvir é muito grande. Por isso que é importante a gente começar compreendendo a pessoa, porque a gente consegue entender o outro lado e o que a gente vai falar a gente vai modular para atender, idealmente atender a tudo aquilo que a pessoa tem de medo, de receio ali, enfim, do que pode acontecer. Então, se, por exemplo, a gente vai tá pensando em mudar a tecnologia e a pessoa por trás ela tem um receio de, putz, eu não sei se eu vou aprender rápido o suficiente, alguma coisa assim. Então, pô, que tal você endereçar isso na sua comunicação também? A chance da outra pessoa ouvir melhor quando você falar da tal tecnologia vai ser muito maior porque você já endereçou naquele ponto que deixava ela com mais receio ali, né? Então, na minha visão, se trata muito disso, né? De a gente conseguir abrir esse canal de comunicação e a gente abre esse canal de comunicação justamente ouvindo ou entendendo o outro lado primeiro para depois a gente trazer o nosso. É claro que eu estou falando de comunicações que talvez tenham um certo, vamos dizer assim, ela tem um certo... não vou dizer briga aqui, mas os ânimos tendem a se acirrar um pouco mais. Então, talvez em questões que evoluam para esse lado, faz sentido você assumir essa posição ali. Não, peraí, deixa eu entender primeiro o seu lado. Depois que eu entender o seu lado, tudo bem. Agora eu vou trazer o meu aqui para a gente tentar chegar num consenso. E cabe também a pessoa, eu acho que é muito válido ali ela conseguir ter uma certa inteligência emocional para lidar com essa questão, né? Porque ouvir o outro lado não é tão simples quanto a gente simplesmente querer falar o nosso. Então, exige um certo nível de inteligência ali para a pessoa conseguir, inteligência emocional, nesse caso, para a pessoa conseguir pular, vamos dizer assim, né? Inverter essa etapa. Né? Então, ela ouvir primeiro para depois falar. E quando você consegue ouvir antes também, quando você ouve as pessoas de verdade, aí como você falou, né? Poxa, consegui ouvir, consegui entender e direcionar, você vai gerando um vínculo de confiança. E aí aquilo vai acumulando no sentido de quanto mais você ouve, mais você consegue direcionar ali os pontos que são compartilhados com você, mais as pessoas vão trazer informações, vão compartilhar com você, vão se abrir. E isso é importantíssimo, porque a gente sabe que como líder a gente tem os pontos cegos, né? Nem sempre a gente consegue ali tá acompanhando tudo e entender tudo. E aí as pessoas trazendo as perspectivas dela é importantíssimo para conseguir também continuar ali, né, direcionando todo mundo no rumo certo e continuar desenvolvendo o time, levando para o melhor, né? Muito bom. Vamos pular para o próximo hábito para dar tempo da gente chegar no fim aqui, né? O próximo hábito, o sexto hábito, é o sinergize. Esse é bem interessante, assim. Daí eu queria ouvir um pouquinho de você só, como que isso aí é aplicado ali no dia a dia. Eu acho que a gente até comentou um pouquinho sobre ele aqui, né? Sobre essa parte de relações ali e tal, mas como é que isso funciona ali no dia a dia, dentro da equipe ou com outros líderes da empresa? Então, eu acho que foi elencando mesmo, né? É a escuta, né? Porque assim, cada pessoa está buscando, tem suas motivações. Eu entendo que criar sinergia é justamente esse trabalho em equipe mesmo, né? E eu percebo também que entra muitos pontos fortes,
das pessoas, o que cada um gosta de fazer, o que é natural, porque isso de alguma forma energiza no dia a dia, né? A pessoa que se sente bem fazendo aquilo, e você ter clareza do que motiva cada pessoa, ajuda muito a você criar sinergia, porque aí a gente sabe que no dia a dia do time tem várias tarefas, tipos de tarefas que precisam ser feitas. E quando você escuta as pessoas, você entende as motivações de cada um, o que cada um gosta de fazer, se sente confortável, o que está querendo estudar mais ali, você consegue, é meio que um quebra-cabeça, sabe? Todo mundo traz ali o seu melhor e vai encaixando e vai rodando essa engrenagem ali de uma forma positiva, de uma forma que as pessoas se sintam bem. E eu acho que um ponto importante aqui da sinergia é a gente entender que o resultado ele pode ser maior do que a soma das partes. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente pode, por exemplo, trabalhar numa entrega ali, aí quem está do lado de produto vai entender a necessidade do usuário, do cliente, alguma coisa assim, vai trazer as necessidades para os engenheiros vão codificar aquilo e vão botar em produção. Então essa é uma forma vamos dizer assim, desses dois grupos interagirem. Uma outra forma é os dois sentarem juntos, entenderem o problema, o que pode ser feito a partir dali, as discussões vão rolar, ideias vão surgir, e o resultado, ele, nesse caso, tende a ser melhor ao longo do tempo do que se cada um pensasse somente do seu lado. Então, a engenharia vai pensar só em como construir, como criar um código com desempenho, e a pessoa de produto vai pensar só em como, sei lá, o usuário vai usar. Não, peraí, vamos juntar esses dois grupos aí para que eles saiam com resultados melhores. Né? Eu tive até uma experiência bem recente com isso, discutindo ali com a pessoa, né, a gente pensando em como que a gente ia resolver um certo problema. E cada um trouxe uma experiência, a gente foi indo um no outro, aí um foi contribuindo com o outro, e a solução que a gente criou, o resultado que a gente chegou, acabou sendo muito melhor do que o que eu tinha pensado individualmente e o que a outra pessoa tinha pensado individualmente também. Então essa troca entre a gente ajudou muito. A gente, vamos dizer assim, criou sinergia para conseguir endereçar um problema ali que a gente estava tendo. Então acho que essa visão de sinergia é bem importante. Né? Até digo aqui que isso já sou eu que estou dizendo, né? Que sinergia, para mim, é maior do que colaboração. Porque colaboração você pede, eu faço, estou colaborando contigo. Então, você pedir alguma coisa, eu te ajudo de alguma forma. Sinergia vamos pensar juntos em como que a gente consegue tomar melhores decisões. Isso aqui. Então, a gente, de fato, está ali para trabalhar junto, e não somente um fazer o que o outro pediu, ou somente colaborar, vamos dizer assim. Colaboração é um passo inicial, mas eu acho que a sinergia seria o estado da arte aí, quando a gente fala das pessoas se juntarem para conseguirem criar algo que elas individualmente, muito provavelmente, não conseguiriam fazer. Sim, é aquela coisa, né? De 1 mais 1, 3, né? Não é simplesmente 2. E bom, para a gente finalizar os hábitos aqui, vamos para o último hábito, né? Que é o afine um instrumento. Como é que você entende esse hábito aí? Como é que você entende que ele pode ser útil para líderes? Olha, de todos, eu acredito que esse é o mais importante. Porque é você cuidar de você mesmo. E assim, como você está internamente, sua saúde, né, mental, fisicamente, impacta diretamente na forma como você interage com o mundo, na forma como você entrega, né? O trabalho começa dentro de você, né? Dentro de cada pessoa. Então, por isso que eu acredito que esse é o mais importante. Você estar bem, você vai entregar o seu melhor, você vai trazer o seu melhor para as relações. Eu nunca vi ninguém irritado ter paciência de ouvir, por exemplo, quem não está bem, né? Então, por isso que eu acredito que esse é o principal. Então, assim, dentro em todos os pratinhos ali que o líder tem que, né, que a pessoa na liderança tem que equilibrar, esse não pode cair. Esse é o que não pode cair. E muitas vezes é exatamente o primeiro que acaba caindo, né? Não tô com tempo para ir para academia, não tô com tempo para, sei lá, ficar com meus filhos. E não, pelo contrário, você tem que achar tempo, porque esse faz parte de você ser uma pessoa eficaz, né? Aqui eu não falo nem de liderança, faz parte da pessoa mesmo, né? Conseguir estar bem para poder trazer o seu melhor e conseguir fazer todos os outros hábitos, né? É aquela velha história quando a máscara cai no avião, né? Você coloca em você para você conseguir ajudar os outros. Então, se você está numa situação muito ruim, talvez próximo de ter um burnout, ou estar com ansiedade, alguma coisa assim, dificilmente você vai conseguir performar bem. E ainda que você performe, provavelmente não vai ser muito duradouro. Então, faz todo sentido você investir em você mesmo aqui, né? Quando eu digo investir
em si mesmo tem a ver não só com desenvolvimento de aprendizado, mas tem a ver com o desenvolvimento pessoal, você fazer coisas que você gosta, você ter, enfim, isso tudo que você trouxe, realmente achei bem importante, né? E até invertendo um pouquinho aqui, olhando para a equipe, eu acho que tem um ponto de a gente se preocupar também em relação a isso com a equipe. Então, será que a gente está cobrando tanto a equipe a ponto de tá causando uma possível ansiedade no pessoal, ou tá talvez levando as pessoas na direção de burnout? Talvez a gente esteja fazendo isso, e é algo para a gente parar e repensar, porque é importante que todo mundo ali consiga atuar da melhor forma possível. Para isso, elas precisam também afinar os próprios instrumentos ali, elas, enfim, terem capacidade de fazer boas entregas. Então, acho que esse aqui é importante para a gente conseguir garantir que eu não vou ser aquela, eu não deveria, né, ser aquela pessoa fascinada por produtividade a qualquer custo. Tipo, não, peraí. Tudo isso, vamos dizer assim, para você fazer isso continuamente, é isso que a gente deveria estar buscando, né, para a gente conseguir ter uma certa durabilidade na nossa carreira, a gente deveria, de fato, enfim, olhar para dentro e entender como que a gente consegue estar em paz para a gente poder fazer isso continuamente. Então, acho que é muito, muito importante realmente esse hábito aqui, esse último hábito. Acho que é uma forma interessante de fechar ali o livro em relação, pelo menos, à parte de hábitos. Sim, é a visão a longo prazo, né? Para você continuar ali, você não está numa corrida ali curta, numa sprint, você está numa maratona. Então você precisa estar ali cuidando e estar sempre buscando esse equilíbrio, né? Isso é uma das coisas que é uma das perguntas que eu não deixo de fazer nos meus one-on-ones. A sua rotina está equilibrada? Você está conseguindo fazer coisas que você gosta além do trabalho? Né? Você está conseguindo se desligar efetivamente do trabalho, conseguindo focar? Você está conseguindo ter presença no seu dia a dia? Como que está a qualidade do seu sono? Né? São questões que às vezes passa batido, mas que são importantíssimas. E para finalizar aqui, queria pedir para você passar um recado final para quem estiver acompanhando a gente, fazer um jabá, se você quiser fazer também, fica à vontade. Eu queria aproveitar para falar que, né, na Jaya a gente está com vagas abertas. Quem tiver interesse, lá no LinkedIn, na página da Jaya, pode entrar. O site é jaya.tech, quiser entrar em contato com a gente. E quiser me seguir ali no LinkedIn, eu costumo escrever bastante sobre liderança, sobre desenvolvimento pessoal. É um tema que eu sou fascinada, que eu estudo há muito tempo e que eu procuro praticar no dia a dia. Então, as coisas que eu compartilho ali realmente são coisas que eu vivo no meu dia a dia também. Boa, vou deixar todos os contatos da Sol aqui na descrição do vídeo, nas notas de podcast. Muito obrigado, Sol, pela presença aqui. Curti muito conversar contigo. Um abraço e até mais. Obrigada, Edu. Eu que agradeço o convite.